idade certa para começar a entregar livros ao meu filho? Olá, papais! Vocês também têm essa dúvida? De qual é a idade certa para começar a entregar livros aos seus filhos? Vocês também estão aguardando o momento certo? Quando eles estiverem com a idade apropriada? E aí vocês começarem a entregar livros aos seus filhos? Esse momento não chegou? Você está aguardando? Quer saber qual é? Eu sou Márcia Funk Dieter, sou professora, escritora, contadora de histórias e eu ajudo pais a formarem filhos leitores desde a gestação. E no vídeo de hoje é sobre esse assunto que eu vou falar. Qual é, afinal de contas, a idade certa para começar a entregar livros aos nossos filhos? Sim, entregar livros a eles, para que eles possam pegar, manusear, descobrir o livro. Qual é a idade certa? Então, fica comigo, papai, fica comigo, mamãe, até o final desse vídeo, pois eu vou lhes dizer qual é, de uma vez por todas, a idade certa para começar. E isso vai ser muito importante para você e principalmente para os seus filhos. Mas antes, eu quero convidá-los a se inscreverem aqui no meu canal se ainda não são inscritos e acompanharem todos os vídeos que eu vou postando por aqui, com a mesma intenção, ajudá-los a formarem filhos leitores. E deixe o like aqui nesse vídeo. E se ele for importante para você, eu sugiro que você compartilhe esse vídeo com outros pais que tenham a mesma dúvida e daqui a pouco esse vídeo vai ajudá-los também. Mas agora nós vamos começar sobre o assunto de hoje. Qual é a idade certa para começar a entregar livros aos nossos filhos? Há poucos dias atrás eu participei de um momento literário com crianças bem pequenas, onde eu fui contar história. Nesse evento literário, tinham muitas mães que estavam juntos com seus filhos pequenos. Uma dessas mães, depois da contação de história, veio conversar comigo. E lá, no meio da conversa, ela colocou que estava muito preocupada, que ela não sabia quando deveria começar a entregar livros para sua filha. A sua filha tem menos de 1 ano. E essa mãe contou que ela ainda não entrega livros para a criança, porque ela tem medo que ela possa se machucar com o livro, levando o livro no olho ou colocando o livro na boca. Daqui a pouco ela vai morder e engolir pedacinhos do livro. E porque ela também é muito pequena e não sabe ler, não sabe as histórias que tem no livro. Então, ela prefere não entregar os livros na mão dessa criança. Bom, depois de ouvir aquilo, e ela também pediu a minha opinião, eu conversei com essa mãe e respondi a pergunta que ela me fez. E essa mesma resposta eu quero trazer para esse vídeo, pois é sobre isso que nós estamos falando nesse vídeo. Qual é a idade certa para começar a entregar livros às crianças, aos nossos filhos? E a resposta que eu dei para essa mãe, eu vou dar nesse vídeo agora. Assim como essa mãe, outros tantos pais têm esse mesmo pensamento, de que os seus filhos são ainda muito pequenininhos, são muito novinhos e por isso não entregam livros a eles, com medo que eles vão se machucar, com medo que eles vão colocar na boca, com medo que eles vão destruir o livro. E eles também não entendem as histórias, então para que entregar livros? A resposta para essa pergunta é única, e é essa. Então preste bem atenção, papai e mamãe. Vocês que estão agora me assistindo, prestem atenção a essa resposta. Qual é a idade certa para começar a entregar livros aos nossos filhos? Qual é essa idade? Qual é esse melhor momento? E o fato é que quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você começar a entregar livros aos seus filhos,
melhor. Ah, Márcia, mas o meu filho nem vai na escola ainda. Esse é o momento de entregar o livro ao seu filho. Ah, Márcia, mas o meu filho nem caminha ainda, ele começou a engatinhar. Esse é o momento certo de entregar livro ao seu filho. Ah, Márcia, mas o meu filho é muito pequenininho, ele é um bebê ainda, está lá no bercinho, mal e mal consegue pegar alguma coisa com a mão. É esse o momento para começar a entregar o livro ao seu filho. Quanto mais cedo ele ter contato com esse objeto precioso, melhor. Lá no início, quando ele é bem pequenininho, quando ele ainda não consegue pegar, segurar as coisas nas suas mãos, você vai mostrar o livro para o seu bebê. Você vai mostrar as imagens. Você vai virar página por página, mostrando, para que ele comece a visualizar esse objeto. Depois, quando ele já consegue segurar alguma coisa com as suas mãos, você vai entregar o livro para o seu bebê. Nesse primeiro momento, procure por livros mais apropriados, para que você também fique mais aliviado, que ele não vá se machucar com a ponta do livro, por exemplo. Procure por livros feitos de tecido, livros feitos com plástico, aqueles que a gente leva para a banheira, que nós levamos junto, né, para o banho. Livros feitos com material mais grosso, um papelão. E deixe que o seu bebê explore esse objeto. Que ele explore do jeitinho deles. Ele vai levar a boca? Calma. Não corra para tirar das mãos do seu bebê. Deixa que ele leve a boca. Mas fique ali, observando. Muitas crianças levam à boca alguns objetos, sim, porque estão naquela fase oral e precisam levar os objetos à boca. Mas tem muitas crianças pequenas que levam os livros à boca porque gostam dele. É muito legal, por exemplo, em escolas de educação infantil, conversar com professoras que conseguem descobrir qual é o livro preferido dos bebês por causa das mordidas. Quanto mais mordida tiver o livro, mais esse livro é apreciado pelos bebês. Eles vão em busca deles. É o preferido. Então deixe que o seu filho explore o livro dessa forma. É claro que você não vai deixar que ele arranque pedaços e engula, porque isso não é legal. Claro que não, isso é perigoso. Então, observe. Ele vai colocar o livro na boca, mas ele vai tirar o livro. Ele está provando esse livro. Ele está fazendo a leitura desse livro. Olha só. Ouviram o que eu disse? Ele está fazendo a leitura desse livro. As crianças são muito pequenininhas, elas não leem as palavras que estão lá naquele livro. Então, se você, papai, você, mamãe, pensa assim, as crianças igual não entendem as histórias que estão lá naquele livro. Realmente, elas não têm como ler aquelas palavras ainda, mas elas fazem um outro tipo de leitura. Não é a leitura das palavras. Elas leem o livro. Elas leem as ilustrações. Elas não só leem com os olhos, mas elas leem com a mão, com o olfato, com o gosto. Sim. Quando elas colocam na boca, é uma leitura. Quando elas cheiram, é uma leitura. Quando elas mexem no livro, passam a mão, quando elas abraçam, é uma leitura. É o jeito que os pequenos têm para fazer essas leituras. E elas vão tendo essas impressões bem próprias do que elas estão vendo. Você já deve ter visto seu filho ou o filho de outras pessoas, até mesmo nas redes sociais, porque tem muitos pais que compartilham isso, de bebês, quando estão lá olhando um livro e de repente descobrem que conhecem essa história, porque talvez o pai contou, a avó contou, a mãe contou, o professor contou, e ela lembra daquela história e começa a contar. Nós tentamos descobrir qual é a história que ela está contando, não é mesmo? Às vezes nós não conseguimos
entender as palavras, mas nós estamos entendendo que ela está contando uma história do jeito dela. É assim que a criança compreende as histórias que estão nos livros. Nesse momento, quando nós estamos dando o livro para os nossos filhos, quando eles são bem pequenininhos, a intenção aqui não é que eles façam leitura, que eles aprendam letras, que eles aprendam palavras, não. É somente ter a experiência de tocar um livro, de saber o que é. É assim que começa. Minha filha tem 15 anos e ela lê muito, ela é apaixonada por literatura, ela lê muito mesmo. Só que isso não começou de uma hora para outra. Ela foi estimulada para que isso acontecesse. E como? Dessa forma que eu estou dizendo para vocês, papais. Desde muito pequenininha. Desde quando ela era bem bebezinha. Desde quando ela era bem bebezinha, nós apresentamos o livro a ela. Primeiro, mostrando, página por página. Depois, entregando o livro. Um livro mais apropriado para ela, de tecido, de plástico, com material mais resistente. E depois apresentando todos os outros livros, com uma capa mais fina, com páginas mais finas, sempre mostrando a ela como a gente usa um livro. Como é que nós pegamos um livro? Isso é muito importante. Além de você entregar o livro, é junto com o seu filho virar as páginas, página por página. Pegar na mãozinha do seu filho e junto com ele ir virando as páginas. Para que ele aprenda com o seu exemplo o cuidado. Para que ele note em você o respeito. Para que ele sinta o carinho com que você também vai manipulando e descobrindo esse livro. É assim que as crianças vão aprendendo como se usa um livro, como se abre um livro, como se lê uma história. É com amor. E é assim que aconteceu com a minha filha. Dessa forma. E quando ela, por vezes, colocava o livro na boca, nós deixávamos, porque ela estava sentindo, ela estava descobrindo o livro. E é assim que os pequenos descobrem. Sempre deixamos livros por todos os lugares na casa. Deixávamos livros na caixa de brinquedo, no sofá, no berço, no carro, no banheiro ao lado do piniquinho, dentro da bolsa, no chão, na estante, na altura dela, para que ela, sempre que tivesse vontade, fosse buscar pelo livro e não tivesse dificuldade de pegá-lo. Ela precisa ver o livro ali, diante de seus olhos. Se você, pai, se você, mãe, quer formar filhos leitores, que eles lá no futuro leiam muito e abram as suas mentes, é preciso começar desde muito pequeno. Então, se você não entrega ainda os livros para o seu filho pequeno, está na hora de começar. Está na hora de começar e já. Comece a espalhar livros pela casa. Deixe os livros diante dos olhos dos seus filhos, ao alcance deles. Sabe aqueles livros que você guarda lá no alto para que seu filho não mexa, não rasgue, não coloque na boca? Pois esses você vai colocar para baixo, na altura dos olhos dele, para que ele consiga pegar, para que ele consiga fazer a leitura, para que ele consiga fazer o que ele bem
entenda com aquele livro. Sim, porque as crianças às vezes vão ao encontro do livro para brincar, para ser mais um objeto na sua brincadeira, ou para abri-lo e descobrir, ou para relembrar de um personagem. Indiferente do porquê eles vão em busca daquele livro, é importante deixá-los à disposição para que essa busca seja facilitada, para que elas façam a leitura. Quando a minha filha tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, ela pegou um livro lá na estante, um livro bem grosso. Deixa eu ver onde é que ele está, mais ou menos assim. Não foi esse, tá? Mas mais ou menos assim, dessa grossura. E aí ela disse assim: mamãe, vou ler esse livro. E aí ela foi até o quarto. Depois de 5 minutos, ela voltou e disse: mamãe, li todo o livro. Sim, ela leu todo o livro. Não do jeito que nós entendemos que é a leitura, que é ler as palavras, as frases, os parágrafos, ler o texto. Mas ela leu do seu jeito infantil de ler, com as mãos, com a boca, com o cheiro, com o olfato, com os olhos, em busca de imagens, das cores. E assim ela fez a leitura desse livro. É assim. É assim que nós começamos a formar os futuros leitores. Dessa forma, deixando os livros disponíveis. Que eles possam ir ao encontro do livro, engatinhando, caminhando. Que o seu filho encontre o livro no berço antes de dormir. Que o seu filho encontre os livros no sofá, no carro. Que lá no pediatra, quando você está aguardando a consulta, o seu filho descubra o livro dentro da bolsa da mãe. Ou quando o seu filho está lá, ansioso, não quer ficar, você vai surpreendê-lo com o livro. E aí você vai ver ele voltando à calma. Porque o livro faz isso. Então comece já. Não importa se o seu filho tenha 0 anos, ou tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, comece agora a entregar o livro para que ele descubra, para que ele aprenda como manuseá-lo, como pegar esse livro, como é que a gente faz para descobrir o que tem ali dentro. E ao mesmo tempo, ele precisa ouvir de você que os livros são maravilhosos, que temos que ter cuidado com eles, carinho, amor para com eles. E se lá pelas tantas o seu filho, olhando o livro, acaba rasgando, calma, não xingue o seu filho. Calma. Isso acontece porque ele tem tanta ânsia de ver tudo que na hora de mexer as folhas, de virá-las, acaba rasgando. Então o que você faz? Junto com ele, vai lá, busque uma fita, colhe aquela página, mostre o cuidado, o carinho que você tem com aquele livro naquele momento, mostre como ele vai virar a página agora, com cuidado. É assim que você vai ensinando. Eu vou mostrar para vocês agora o primeiro livro que eu comprei para minha filha. Esse livro aqui. Tem uma capa mais dura, as páginas também são um pouco mais resistentes, mas deixa eu mostrar aqui o que eu acabei de falar. Ó, estão vendo aqui a fita? Esse livro, ele foi lido muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Por mim e por ela. E pelo pai dela. E com certeza, em meio a tantas leituras, acaba acontecendo isso, de rasgar uma página. E quando a criança começa a ter amor pelo livro,
ela fica frustrada, ela sente. Então, junto com eles, você vai lá, colocar uma fita, cuidar do machucado do livro, assim como você cuida do machucado do seu filho. Você vai fazer isso com carinho. Então, não fique estressado com seu filho quando acontecer isso. Isso é normal. Com o tempo, ele vai saber como virar uma página com mais delicadeza. Mas o importante é que ele viva isso, experimente isso. E sabe, pai, sabe, mãe? Agora falando como professora. Como é nítido lá na sala de aula vermos bem a diferença entre crianças que já tinham o contato com o livro desde pequenininhas e as crianças que nunca tiveram contato com o livro e começam a ter lá na sala de aula. Esses que vêm já desde pequenininho com essa vivência, sabem exatamente como pegar o livro, onde encontrá-lo, como cuidar dele. E isso já flui. É um caminho que ele já percorreu. E agora ele só continua. Então não espere até que seu filho fique um pouco mais velho, que seu filho fique mais maduro para entregar o livro. Não espere. Porque se você esperar demais, lá na frente você vai perceber que vocês perderam um tempo precioso de descobertas. Um tempo precioso de encantamento. Porque através do livro, as crianças descobrem o mundo, descobrem a si mesmo, descobrem tudo que tem em volta. Através das histórias que estão lá nos livros, elas vivem nesse encantamento e conseguem viajar no mundo mágico da imaginação. E nessa viagem, elas fazem as suas descobertas mais fascinantes. Então não espere, comece agora. É um direito do seu filho começar agora. Não espere mais, viu papai, viu mamãe? Essa foi a resposta que eu dei para essa mãe lá na Feira do Livro, naquele momento literário com aquelas crianças. Lembram que eu comentei aqui? E essa é a resposta que eu estou dando para vocês. Deixe os livros ao alcance dos olhos dos seus filhos. Aqui na frente da minha casa eu tenho uma casinha com muitos livros, lá na calçada. É o projeto Biblioteca de Vizinhos. Lá eu coloco muitos livros. E aí os vizinhos vêm, pegam o livro, leem o livro, devolvem o livro, colocam outros. E assim as coisas foram acontecendo. E essa casinha já existe há muito tempo, há muitos anos. Porém, lá no início, eu tinha apenas uma casinha. Hoje são duas. E eu vou explicar por que são duas. No início, eu coloquei essa casinha bem no alto. E aí os pais vinham com seus filhos, pegavam-os no colo e escolhiam o livro. Bem tranquilo. Certa vez apareceu ali na calçada um pai com a sua filhinha. E a criança não queria que o pai pegasse no colo para escolher o livro. Ela mesma queria ficar de pé para escolher, só que ela não conseguia alcançar. Então ela ficava lá pulando, tentando ver os livros. Quando eu vi aquela situação, eu peguei um banquinho e fui lá para baixo, entreguei um banquinho. Ela subiu no banquinho e escolheu o seu livro. E aí é que eu me dei conta, né, dona Márcia? Livros ao alcance das crianças. Então eu fiz uma outra casinha e coloquei embaixo daquela. E agora os pais vêm com seus filhos, os pais procuram seus livros em cima e os pequenos procuram seus livros embaixo. É assim que a gente vai estimulá-los a buscar o livro. É desse jeito, deixando-os diante dos olhos deles. Não adianta a gente querer fazer com que eles busquem o livro se eles não sabem onde estão, se é difícil encontrá-los. Precisa ser facilitado. E logo, quanto mais cedo, melhor. E assim, nós chegamos no final desse vídeo. E mais uma vez, quero lhe convidar, papai,
Quero lhe convidar a assistir outros vídeos aqui do canal. E se você gostou desse, compartilhe com outros pais que também tenham essa dúvida e que você acha que esse vídeo vai ajudar. Isso é muito importante para mim e é muito importante para eles. Porque é preciso que os pais entendam logo que os livros precisam ser entregues aos seus filhos muito cedo, muito antes deles caminharem, muito antes deles engatinharem, muito antes deles falarem, porque os livros vão ser a porta de entrada para muitas e muitas descobertas. Eu deixo aqui o meu abraço bem apertado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!